problema do sentido da vida, quer ser presente, quer não expressamente, cumpre defini-lo como um problema caracteristicamente humano. Por conseguinte, o pôr-se em questão o sentido da vida não pode ser nunca, de per si, expressão do que porventura o homem tenha de doentio. É antes e sem mais, para falarmos com propriedade, expressão do ser humano, expressão precisamente do que mais humano há no homem. Olá, meus caros, bem-vindos a mais um Papo Logo. O nosso primeiro vídeo, na verdade, conversando sobre um assunto específico. O anterior era uma apresentação do nosso canal. E até parece clichê quando um logoterapeuta resolve falar um vídeo sobre o sentido da vida. Mas não é clichê, até porque o sentido da vida não é uma questão restrita à logoterapeuta, nem à logoterapia, nem a Viktor Frankl. Como o próprio Frankl acabou de nos dizer, o sentido da vida é algo eminentemente humano, é o que de mais humano existe na pessoa humana, questionar sobre o sentido. Mas, de fato, a vida tem sentido. A gente poderia dizer que é possível significar a própria existência, dar sentido à vida. Dessa forma, a gente diria que não é possível dar sentido à vida. A vida já tem sentido, a gente encontra o sentido da vida. Nós temos um problema no homem moderno porque o homem moderno ele foi contaminado por alguns pensamentos que acabam dificultando a procura e até de encontrar esse sentido. O hedonismo, o egoísmo, o individualismo, e sem falar do niilismo que tem sido cada vez mais divulgado nas entrelinhas, muitas vezes. Isso faz com que o homem volte e se olhe, se enxergue. E o sentido da vida não está em nós mesmos. Eu lembro de uma alegoria que Frankl costuma usar. Ele usa algumas alegorias e essa eu gosto muito, quando ele compara a pessoa humana com o olho humano. O olho humano ele tem uma utilidade, ele tem uma razão de ser, ver fora da própria estrutura. Quando o olho humano começa a enxergar a própria estrutura, esse olho humano está doente. Foi para isso que ele foi feito. E Frankl compara o olho humano à pessoa humana. A pessoa humana foi criada, existe, para ver fora de si mesmo. E o sentido da vida está fora. Ele não está dentro. O sentido da vida não está nos nossos prazeres, ele não está nos nossos desejos pessoais, ele não está no nosso sucesso. Ele não está nessas coisas. Apesar de que, quando eu guio a minha vida em direção ao sentido, essas coisas acontecem, como Frankl também diz, como que por acidente. Mas ela não pode ser um objeto. O problema do vazio existencial não é o vazio. Quando o vazio surge com ele a pergunta sobre o sentido da existência. O problema do vazio existencial é com aquilo que eu tento preencher nele. E hoje a gente tem aí uma gama de inutilidades tentando preencher o vazio humano. E alguns vinham virando moda. Agora é o sucesso. O sucesso é a grande inutilidade que o homem moderno tenta utilizar para preencher o vazio existencial. E não é possível preencher com isso. Na verdade, não é possível responder o sentido da vida com nada que simplesmente me dê prazer, me satisfaça. Mas perceba, não é que satisfazer não é uma necessidade. É uma necessidade, mas não é primordial. Ela acontece com o percorrer da vida, com as melhores escolhas, dirigindo a vida para o sentido. Lembrando, o sentido está fora de mim, é maior que eu. É uma causa, é uma missão, é uma pessoa, é um amor, é Deus. Nunca eu mesmo. Parece desprendimento demais,
Mas não se preocupe, eu vou acertar em mim. Mirando no outro, eu vou acertar em mim. Uma outra alegoria de Frankl diz sobre isso, quando ele fala sobre o arqueiro e o alvo. O arqueiro não mira no alvo, ele mira como que por sobre o alvo e acerta o alvo. Satisfazer o próprio gozo, o próprio prazer, nunca vai preencher o sentido, porque ao momento em que eu satisfaço o prazer, eu satisfaço o gozo, eu sinto vontade de novo. Ou de outro gozo, ou do mesmo gozo. Então, se a vida tem sentido, só tem sentido se eu conduzi-la da forma certa. Se não for direcionado para mim, mas que eu me encontre nesse caminho em direção ao sentido. Entende? Se a gente percorrer o caminho certo, terminaremos a jornada quase com a certeza, isso aqui parece ser frustrante, quase com a certeza de que consegui encontrar o sentido da vida. E para isso, meus amigos, meus caros, não é possível fazê-lo sem que a bússola dos valores me conduza. Não satisfazer o gozo, mas gozar por consequência. Não ter sucesso, mas ter sucesso por consequência. Por consequência de uma busca honesta de um sentido que está fora de mim mesmo. Foi um prazer e até a próxima Logopapo.